A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo à nossa sequência de estudo da Palavra de Deus. Palavra poderosa, que é viva e eficaz, grande poder em seus feitos, e que, através da sua palavra, toda honra e toda glória seja concedida ao Senhor nosso Deus. E vamos estudar essa temática de hoje, que nos trata do início da civilização humana. E aqui nos surgem alguns questionamentos. Deus, ele interfere na civilização humana? Foi Deus que criou a civilização? Vamos estudar essas temáticas e questões como esse, esclarecer ao decorrer dos tópicos, no decorrer desta lição. É extremamente importante estarmos meditando na palavra do Senhor, porque essa palavra é viva e eficaz, de grande poder em seus feitos. É a palavra que transforma, porque ela é uma palavra viva. E vamos partir do nosso texto áureo, que nos diz o seguinte: e conheceu Caim a sua mulher, e ela, sua mulher, ela concedeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. Ou seja, aqui nos mostra duas coisas interessantes, aqui já diretamente no nosso texto áureo. Primeiro, é que exatamente necessita do casamento para expandir a civilização, o casamento dos moldes que Deus estabeleceu. E depois aqui também nos mostra na Escritura o nome da primeira cidade, que é a cidade de Enoque. E aqui nos mostra que a civilização, ela de fato, ela foi marcada por violência, dissoluções, conflitos, mas que mesmo assim, Deus ele não deixou de intervir nos negócios humanos, porque além disso ele é Criador e Senhor de todas as coisas. E também veremos que somente através de Jesus Cristo, através do seu Evangelho, é que é capaz de redimir a nossa civilização atual. Civilização também que pratica muitos delitos, muitas coisas ruins, que desagrada os olhos do Senhor, que fere o ordenamento que Deus manda, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Vamos estar estudando então, partir aqui para o tópico número 1, que ele nos diz o seguinte: a origem da civilização humana. O subtópico 1 diz o seguinte: definindo a civilização humana. Que ela traz a seguinte definição à nossa lição. Que definição é essa? Que diz que é o conjunto dos aspectos particulares à vida intelectual, artística, moral, econômica, material de uma época, de um povo, de uma região, de determinada região, de um país ou uma sociedade. Então isso aí que determina a questão da civilização. É a maneira que eles lidam, utilizando os seus conhecimentos, transmitindo o seu conhecimento para outra. Aquela sociedade ela se lidar com aqueles seus conflitos, a resolução. A maneira que ela atua, desde para atua com suas técnicas, desde para a questão do cultivo até a questão da saúde. Todo esse conjunto exatamente mostra uma sociedade, se ela é uma civilização mais avançada ou uma civilização menos avançada. E quem criou a civilização? A civilização, na realidade, ela surgiu exatamente pela criação de Deus, ao criar o homem, criar o Adão, e através dos seus filhos ali começou esse núcleo familiar, e ali se foi estendendo. E aí pergunta o seguinte, que Deus ele fez no propósito, a partir do momento que o ser humano ele foi crescer e multiplicando, encher a terra, isso foi o propósito de Deus, de ele frutificar e encher a terra. E aí se faz uma pergunta: e se o homem não tivesse pecado, haveria civilização? Sim, haveria. Mas é uma civilização que ela ia cumprir a vontade de Deus de maneira plena. Ou seja, em todos os seus atos, o nome do Senhor seria glorificado. E não nos seus atos, o nome do Senhor seria glorificado. Ou seja, ia ser uma sociedade extremamente brilhante e proveitosa, porque em tudo estaria glorificando a Deus, não estaria tendo essas mazelas que ocorrem e existem
nos nossos dias. O subtópico 2, ele fala do casamento como base da civilização. Se pegarmos aqui como casamento, pegamos aqui o texto áureo que nós lemos, vamos ver que Caim, ele tomou a sua mulher e teve filhos com ela. Ou seja, para se multiplicar é necessário que houvesse exatamente a mulher. Ou seja, o casamento nas bases que Deus estabeleceu com Adão e Eva, e a sua descendência, a partir de então, ele seguisse exatamente esses moldes. Por quê? A família é um dos núcleos mais importantes. Por quê? Primeiro vem a família, depois as nações, o Estado, e através dela se torna possível. Mas primeiramente é o seguinte, enquanto o Estado ele cuida da organização das leis, organização do patrimônio público, por exemplo, a família, ela é através da família que se molda o caráter do ser humano. Ou seja, ela é extremamente essencial que seja nos moldes que Deus estabeleceu, nesses moldes e princípios, porque foi assim que Deus os fez, exatamente para que o seu nome nisto seja glorificado, na família, nos seus moldes, e não nas muitas engenharias sociais que surgem por aí a cada dia. O subtópico de número 2, 3, ele nos trata da subsistência da civilização. Ou seja, como ela, para subsistir civilização, começou exatamente por intermédio do trabalho. Hoje tem diversas atividades, diversas profissões, mas surgiu exatamente apenas com as profissões de subsistência, ou seja, da pecuária e da agricultura. Hoje nós temos está nessa área extremamente avançado, a questão do agronegócio. E aqui nos mostra o seguinte, por exemplo, podemos até citar o Salmo 128, do versículo número 2, que nos diz, verso 2, que ele diz o seguinte: pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás se tirar bem. Ou seja, através do trabalho. E o trabalho, ele não foi criado exatamente, não é invenção do ser humano. Não foi criado exatamente por causa do pecado. Mas Deus, ele colocou lá no Jardim do Éden, exatamente, colocou as atribuições a qual ele deveria fazer. Ou seja, tinha as atribuições, tinha um trabalho que ele ia para fazer. E Jesus, ele exatamente esclarece isso com ênfase a questão do trabalho. Ele diz o seguinte, ó, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Está lá em João 5,17, mostra exatamente a importância do trabalho, porque o trabalho ele traz dignidade exatamente para o ser humano. Isso por quê? Porque foi uma coisa que Deus estabeleceu. E através do trabalho, o Senhor também tem que ser glorificado através do trabalho. A única diferença que ocorreu porque a partir do momento em que o homem caiu, o trabalho se tornou mais espinhoso, mais árduo, a terra se tornou enferma, ou seja, o planeta se tornou enfermo. Então, os trabalhos se tornou muito mais árduo, mais doloroso, mais doído, e a terra ela passou a não produzir o seu quantitativo. Isso por quê? Por causa da desobediência, o preço do pecado que o homem praticou contra o Senhor. Vamos tratar aqui da questão, vamos passar para o tópico 2, a civilização e conflito. Aqui, vamos pegar Caim e Abel. As escrituras mostram logo os primeiros filhos homem de Adão. Um se dedicou à agricultura e o outro à pecuária. E aí o que acontece? E teve conflitos. Mas um lavrador e outro cuidava da questão do pastoreio. E diz as escrituras que Caim, ele exatamente lá invejou porque Abel, ele fez um sacrifício ao Senhor e o Senhor agradou do seu sacrifício. E quanto Caim, ele olhou, Deus não agradou do sacrifício dele. E isso encheu-se de fúria o seu coração, encheu de inveja. Mas aqui tem um alerta. O Senhor alertou para ele, disse, olha, Caim, por que tu deixa tomar isso no teu coração? Por acaso, se você não fizer o que é correto, eu não vou receber o teu sacrifício? Não deixa que o pecado tome o seu coração. Mas ele, ao contrário,
não obedeceu, não ouviu o que Deus falou para ele. E aí nos diz ali em Gênesis no capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte, que Caim, ele armou, disse porém Caim a seu irmão, ele arquitetou tudo, vamos para o campo. E quando estavam lá os dois, Caim atacou seu irmão e matou. E aí se tornou errante, fugitivo sobre a face da terra. Vamos aqui para o subitem de número 2. A cidade de Lameque. Que cidade é a cidade de Lameque? Quem foi Lameque? Exatamente aqui é a cidade de Enoque. E essa cidade ela foi marcada pela banalização da vida do ser humano e a violência e banalização da vida humana. Ou seja, completamente uma cidade cheio de todo tipo de maldade que poderia existir. Existia ali porque estava distanciado de Deus, estava longe do Senhor, não se buscava a Deus. E aí essa violência ela foi seguindo grandiosamente. E quem era Lameque? Lameque era um dos netos de Caim e ele fez um poema para comemorar, ele tinha duas mulheres, ele fez um poema para comemorar o seu duplo homicídio, por motivos fúteis, mas ele pegou e celebrou, fez uma poesia para celebrar ali aquele duplo homicídio, zombando assim do Criador, que é Deus que criou todas as coisas. E nos diz, e desde então, podemos notar que o homicídio, a violência vem sendo celebrada pela humanidade, através de poema, através de crônicas, através de romance, através de filmes, através de artigo e de muitas outras, através de áudio, de muitas outras maneiras. Ele tem sido tornado banalizado, mas um dia se cessará tudo isso, como diz as Escrituras, que ainda na terra, após a grande tribulação, o ser humano, por uns 1000 anos, ele vai parar de levantar nação contra nação, pessoa contra pessoa, e as suas armas vão fazer instrumentos de arado, instrumentos de foice, exatamente para a terra, e vai separar isso. E não é isso, porque Deus ele tem o seu propósito. Um dia vai se findar isso, e após isso, quando estiver na glória também, vai findar essa de ficar um levantando contra o outro, matando o outro, porque Deus abomina tais coisas, e isso é um dos mandamentos, isso, olha, não matarás. Deus não está na vontade de Deus, no propósito de Deus que isso ocorra. Aqui vamos falar no subtópico 3, que trata da tecnologia. E aí vamos falar da tecnologia daquela época. A cidade de Enoque, ela crescia tanto na questão tecnológica, como a questão do pecado. Na parte tecnológica, econômica, artístico, havia-se ali. E o que aconteceu? Lá ali havia fabricantes de tendas, criadores de gados, metalúrgicos e músicos. E aí tem uma coisa também interessante e terrível. Só que ali nos descendentes de Caim não se louvava a Deus, não se buscava o Senhor, não se buscava, e somente a violência e a perversidade dominava ali. Ao ponto que eles eram considerados os poderosos descendentes de Caim, porque eles cresciam com a tecnologia e ao mesmo tempo com a tecnologia e desprezavam a questão de Deus. Até porque após Caim matar Abel, ainda demorou um bom tempo para que houvesse o nascimento de Sete, e aí seguia sua descendência. E apenas lá em Enos que começou-se a louvar, a buscar a Deus. Antes disso não se buscava, os descendentes de Caim não buscavam, mas a partir de Sete, o seu descendente, começaram a se invocar pelo nome do Senhor Todo-Poderoso. E em nossos dias também não deixamos, embora tenha tecnologia, ela é o seguinte, as ciências, elas não são exatamente um aparato para distanciar do Senhor, mas tudo que tem, inclusive a tecnologia, inclusive a ciência, é exatamente que através dela podemos usar para que o nome do Senhor seja glorificado, usar para o bem. Ou seja,
Esses canais, por exemplo, estão usando a tecnologia para transmitir a palavra de Deus. E muitas pessoas às vezes utilizam a tecnologia para difamar as pessoas, para criticar, para trazer porfia, para trazer intrigas. Mas isso desagrada totalmente o Senhor, Deus, Criador de todas as coisas. E Ele está vendo isso e trará juízo todas essas coisas. E vamos aqui para o item de número 3, que trata do seguinte tópico 3. Deus que intervém na civilização. O Deus que intervém na civilização. E Deus intervém, aqui vamos ver algumas maneiras que Deus intervém. Deus intervém na biografia de cada um. Exemplo, vamos citar aqui do Adão. O autor nos traz Adão. Adão, a sua biografia foi mudada. Ele estava lá no Éden a partir do momento que ele desobedeceu às ordenanças do Senhor. E ele se escondeu e Deus chamou ele para a responsabilidade e disse assim: Adão, onde está? Onde é que você está? Vem cá, rapaz, está escondido por quê? Você desobedeceu o que eu ordenei? Você comeu da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus chamou ele e o expulsou para fora do jardim. Mudou o seu itinerário exatamente por causa da desobediência do Senhor. E o Senhor disse a Caim, e a Caim chamou na responsabilidade: porque você está furioso? Porque transtornou o seu rosto? Ou seja, porque você está irado? Faça o bem, Caim, que também você vai ser recebido. E aí o que acontece ao transcorrer do tempo? A descendência de Caim toda ele foi eliminada no dilúvio. Por quê? Porque eles seguiram desobedecendo, não ouvindo o conselho que Deus deu para ele. E Enoque, aqui não mostra como exemplo de Enoque 5:24. Enoque, ele seguinte, ele servia a Deus, temia a Deus, andava com o Senhor, e porque ele tinha essa comunhão íntima com Deus, Deus pegou e chamou lá do céu: opa, esse aqui, Enoque, já não foi encontrado ali, porque Deus havia arrebatado. Deus levou para o céu, porque Deus mudou a sua biografia de todos esses seres humanos e continua mudando a biografia de muitas outras pessoas, mudando o seu itinerário, porque Ele é todo poderoso, Ele salva, Ele cura, Ele interfere, porque Deus ele não é limitado. Ele criou o universo, mas Ele interfere, e essas suas interferências eles são necessárias, porque sem ela não seria possível vivermos nessa terra. Por quê? Porque às vezes o homem é mau, mas os olhos do Senhor, Ele está vendo todas as coisas. Ele está aqui, Ele está vendo inclusive aquelas coisas que estão ocultas. Ele vê tudo, os olhos dele estão atentos, tanto para ver os que são bons e os que são maus. Se o Senhor não agisse dessa maneira, não tinha como sobrevivermos aqui na terra. A sociedade ela teria sido aniquilada. Vamos para o tópico 2, a intervenção na história da civilização. Aqui vamos destacar desde na história, do período da história bíblica, tanto abrangendo o Antigo Testamento como o Novo Testamento, vamos ver que Deus interfere. E vamos aqui mostrar duas interferências grandes. Por exemplo, no evento do dilúvio, Deus, o ser humano, estava distanciado do Senhor, mal, com seus propósitos, e Deus chamou Noé para fazer uma arca. E ele apresentou as pessoas que não deram ouvido, não deram credibilidade à sua palavra. E Noé entrou na arca e trancou. E Deus aniquilou todos aqueles ali que duvidaram, que não tiveram fé, que desobedeceram, que ele foram completamente destruídos no dilúvio. O Senhor interviu no evento da Torre de Babel em Gênesis 11. Que ele confundiu, houve ali a confusão da língua. O ser humano ele queria construir uma torre que chegasse ao céu, mas para desagradar a Deus, porque Deus mandou que povoasse a terra. Mas eles, para descumprir o propósito, tinham um propósito maligno e não cumprir aquilo que Deus ordenou. E Deus fez a intervenção. E assim foi feito conforme a vontade do Senhor. E o ser humano foi esparramado sobre toda a terra. As Escrituras mostram, por exemplo, em Isaías, capítulo 45, o evento de Ciro, que assim diz o Senhor ao ungido, Ciro. Ele chamando a Ciro muito tempo antes de nascer. Diz o seguinte: pus a mão direita seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não se estejam trancadas. Ou seja, Deus utilizando aqui Ciro, exatamente para intervir nele,
ali no seu povo Israel, exatamente por causa da desobediência. Deus, ele faz todas as coisas, intervém exatamente para o bem, ainda que não seja entendido o seu propósito, mas depois compreenderá que é para o bem da humanidade. Deus sempre faz assim. Vamos agora para o nosso último tópico, que trata Jesus Cristo, a única esperança para a civilização. Isso aqui é extremamente importante, porque não tem rodeio, não tem outra maneira. Somente Jesus Cristo, ele é o único elo entre Deus e o homem. Às vezes é o seguinte, às vezes as pessoas desprezam o Senhor, mas todos nós temos que ter a comunhão, e essa comunhão é comunhão individual. Jesus, ele veio para salvar, ele veio para buscar, e Deus aqui expressa o seu amor de maneira tão grandiosa, que ele diz as Escrituras o seguinte, olha, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui ressalte o seguinte, as Escrituras dizem assim, para todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não é para todos, é para todo aquele que nele crê. Isso é individual. A comunhão com Deus é individual. E não adianta sem comunhão com Deus. Através de Jesus Cristo, não adianta, porque Ele, através da sua palavra, através do seu evangelho, é o único capaz de redimir o ser humano com Deus. A Escritura até nos diz o seguinte, que mandamos anunciar essa palavra, a palavra viva, a palavra que transforma, a palavra que transforma o homem, mas e o pecador. Ele mandou, fez a sua ordenança. Ele diz o seguinte, das últimas palavras dele aqui no seu ministério terreno. Ele, em Mateus 28, diz, olha, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que lhe ordenei. E eu estarei com vocês até os confins do tempo. Ou seja, é a ordenança de Deus, que Ele é o único elo, mandando ensinar, porque um dia Deus há de trazer juízo. E lembrando que todo o joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a honra e a glória de Deus Pai. E, diante disso, concluímos que a única esperança da civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão devemos proclamar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele não há salvação. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que continue conosco, nos assistindo a palavra, ouvindo a palavra de Deus. Venha estudar conosco. Se você não se inscreva no canal, e que esteja orando por nós. E transmite isso aqui, compartilhe para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus familiares, para os seus conhecidos, colegas de trabalho, e que Deus possa estar abençoando você de maneira especial, isso para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém.